Seja em nossos corações mais uma vez nessa noite, nesse culto de louvor e adoração ao Deus Altíssimo. Amém? Vamos ler agora um salmo que me despertou muita curiosidade e eu achei muito lindo. E espero que seja assim também para boa parte de vocês. O Salmo de número 46. Salmo número 46. Glórias a Deus. Amém. Creio que todos acharam, né? Diz assim a palavra de Deus: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinam, se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra e até aos confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros de fogo. Acautelai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O versículo 7 me chamou muita atenção, a primeira parte dele diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco. Vamos repetir juntos? 1, 2, 3. O Senhor dos exércitos está conosco. Povo de Deus, quando a situação está ruim, quando a gente diz que a água está batendo no pescoço, né? Nós temos que correr para os braços do Senhor, vir para a convivência, para o seio da igreja. Quando está ruim, não se afaste não. O lugar de você melhorar e ser ajudado por alguém que se preocupa com você é Deus, é Jesus que se preocupou e morreu por você. Venham para cá como vocês fizeram hoje. É o melhor lugar para nós adorarmos e louvarmos ao nome do nosso Senhor. Amém? Vamos orar, curvar nossas cabeças. Deus poderoso, Deus maravilhoso, honrado e glorificado, Pai, sejas Tu, Pai, o Teu Filho Jesus, Pai, o Teu Espírito Santo em nossas vidas, nesse dia, nesta noite, Pai. Sê conosco, Pai, comanda os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos receber tudo o que aqui for ministrado, Senhor, seja da parte do louvores, seja da parte da palavra, Senhor. Tudo, Pai, é para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Receba, Senhor, em mais esse dia de campanha, Senhor, essa campanha de sonhos e projetos que nós estamos engajados, que o Teu povo vem buscar a Tua bênção, Pai, todas as segundas-feiras, Senhor. Abençoa essa campanha e todos que nela estão, Senhor. Pai, e nesse culto nós te somos gratos por tudo, Pai. Receba os louvores, receba tudo aquilo que for entoado, tudo aquilo que for prestado a Ti, Senhor. Que chegue aos céus e suba ao Teu trono, Pai. E sejamos, Senhor, ouvidos em nossas petições e nossas súplicas, Pai. Sê conosco. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que nós oramos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito. Amém. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Vamos adorar a Ele? Diga assim: sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis a ouvir
até chorar, mas a alegria vem de manhã, porque, igreja, és Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em você. E os ouvidos dele, o profeta Isaías declarou, e os seus ouvidos estão sensíveis a ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas o que é que virá? Mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Levanta as suas mãos e declara comigo: Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Diz, igreja, Deus de aliança, Deus que não é homem para mentir, tudo pode passar, creia nisso. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Olha, posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de... Nós te bendizemos, Senhor, Deus que não... Nós te louvamos, ó grande Rei de Israel. Mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. E as lutas elas vêm, mas olha só, posso enfrentar. Quem é? Eu sei quem luta por você. Seus planos não podem ser, jamais serão frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Todos, Deus de aliança,
Venha sobre nós, Espírito de Deus. Tudo pode passar, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Bendito é o teu nome, Senhor. Dá uma salva de palmas para Ele, porque Ele já está neste lugar. E importa é que nós o adoramos. Bendito, bendito, bendito. Santo é o Senhor. Que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora, cante, é tudo que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga um clamor. Clame então. Peça. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Restitui, Senhor. Espírito Santo, nós te invocamos nessa hora. O Senhor diz lá no Salmo 50:15: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. A tua palavra assim nos diz. Portanto, venha sobre nós. Restitui no Senhor. Restitui no Senhor os planos que foram embora. Cante bem forte, vai. Isso, vamos lá. É tudo que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Lava-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Louvado e exaltado é o teu nome, Senhor. E o tempo que roubado foi, olha só, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder pode ressuscitar. Levante as tuas mãos agora, todos, e a tua voz, e declaramos juntos: restitui. Eu quero de restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui.
vamos dizer mais uma vez, e o tempo que não poderá o quê? Não poderá se com a tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, tem preparado ao que clamar. Creia, porque pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em nossa dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Você que crê, irmãos, é muito sério, é muito forte no poder da restituição que o nosso Deus faz onde Ele quer. Que o nosso Deus, Ele age conforme Ele quiser. Você que crê no poder da restituição, dê uma salva de palmas bem linda para Ele. Restitui, Senhor. Restitui, Senhor. Aleluia. Quantos podem dizer aleluia? Eu quero que você cumprimente alguém, Deus abençoe, diga uma palavra bonita, profética aí para alguém do teu lado. Enquanto isso, Júnior, bota um pouquinho de retorno de voz para mim. Nas duas. Alô, isso, agora sim. Violão também. Isso. Carol, na verdade, louvado seja Deus. É bom estarmos aqui, amém, irmãos? Amém? Eu quero que você relaxe, se solte na presença de Deus, gente. Ele diz que importa que nós o adoramos em espírito e em verdade. Ele está aqui. E a promessa mais falada, eu creio, em todos os lugares que professam o nome de Jesus é essa: aonde estiver 2 ou mais pessoas reunidas no meu nome, ali eu estarei no meio de vocês. Amém? Na verdade, pobre sou e necessitado sou, mas eu confio, eu sei, Jesus cuida de mim. Que bonito, né? Ó, Ele é o meu abrigo e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus, cuida de mim. Na verdade, pobre sou e necessitado sou, mas eu confio, eu sei, Jesus cuida de mim. Olha, cuida de mim, Jesus cuida de mim. Não sei viver sem ti, tu és o meu amor. De mim, Jesus cuida de mim. Prazer é só em ti, tu és o grande eu sou. Na verdade, vamos outra vez? Na verdade, pobre e necessitado sou, e necessitado sou. Ó, mas eu confio, eu sei, Jesus cuida de nós. Aleluia! Ele é o meu abrigo e o meu libertador. Olha, não te detenhas, ó meu Deus, cuida de mim. E na verdade pobre sou, e necessitado sou, mas eu confio, eu sei, Jesus cuida de mim. Levanta as mãos e a voz, ó. Cuida de mim, Jesus cuida de mim. Não sei viver sem ti. Fala pra Ele, tu és o meu amor.
cuida de mim. Jesus, cuida de mim. Prazer, prazer é só em ti. Tu és o grande eu sou. Com seu sangue ele me comprou. Alto preço ele já pagou por mim e por você. Dou de volta o meu amor. Eu te amo. Declare-se pra ele. Eu te amo. Cuida de mim. Jesus, cuida de mim. Não sei viver sem ti. Tu és o meu amor. Cuida de mim. Jesus, cuida de mim. Prazer, prazer, prazer é só em ti. Tu és o grande eu sou. Com seu sangue ele nos comprou. E alto preço ele já pagou. E nós damos o quê? E dou de volta o meu louvor. E eu te amo. A nós te amamos. Cuida de mim, Jesus. Não sei viver sem ti. Não sei viver. Tu és o meu amor, Senhor. Tu és o meu amor. Declare para ele, vai. Cuidar da tua igreja, Senhor. Jesus, cuidar. O nosso prazer está em te adorar. Prazer é só em ti. Tu és o grande eu sou. Tu és o grande eu. Vamos fazer um coral bonito outra vez. Cuidar de mim, Jesus. Declare para ele. Não sei viver sem ti. Tu és o meu amor. Cuidar de nós, Senhor. Jesus, cuidar de mim. Prazer, prazer é só em ti. Aleluia. Bendizemos o teu nome, Senhor Jesus. A ti toda a honra, a ti toda a glória, a ti todo o louvor. Meu Deus, como disse Davi, nós somos necessitados das tuas misericórdias, Senhor. E nós estamos aqui nessa noite para declarar total dependência a ti, Senhor. Nós não somos nada sem a tua presença. Se o Senhor se afastar de nós, não sobra nada, porque nós somos totalmente dependentes de ti, Senhor. Por isso nós te louvamos, por isso nós te glorificamos. E para encerrar, vamos cantar o refrão outra vez. Cuida de mim, cante, Jesus. Prazer é só em ti. Tu és o grande. Olha, gente, está tão bonito que eu faço assim outra vez. Na verdade, pobre sou, diga, e necessitado sou. Mas nós o quê? Mas eu confio, eu sei, Jesus cuida de mim. Ele é o meu abrigo e o meu liberto. Não te detenhas, ó meu Deus, não te detenhas, ó meu Deus, cuida de mim. Nós declaramos outra vez. Na verdade, pobre sou e necessitado sou, mas eu confio, eu sei, Jesus cuida de mim. Agora, cuida de mim, Jesus cuida de mim. Não sei viver sem ti. Tu és o meu amor.
cuida de mim, Jesus cuida de mim, prazer é só em ti, tu és o grande eu sou, aplaude o grande eu sou então, aplaude o grande eu sou, bem forte, bem forte, bem forte, bem forte, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Eu vou cantar a última canção, eu não sei quem trará a palavra, pastora Ana? Amém, então vamos preparar os nossos corações, e eu quero dizer, irmãos, essa canção Cuida de Mim, a maioria de vocês sabem que Deus me deu o dom de compor, e a penúltima canção que eu compus foi aquela Deus Sabe o que Faz, né? E essa canção Deus me deu há pouco tempo, essa Cuida de Mim, e hoje, para a alegria de muitos, hoje eu entrei no estúdio para gravar o meu 6º CD, entendeu? E essas canções hoje já ficaram no estúdio, um dia muito trabalhoso, eu estava ali exausto, teu irmão falou comigo, ele disse, estou arriado, estúdio dá muito trabalho e muito dinheiro também, tá? Se você quiser patrocinar, eu estou à caça. Já tem umas pessoas que vão dar uma ajuda para a gente. E essa canção, eu estava no meu trabalho, o pastor Carlos conhece, enfim, todos os pastores que estão aqui conhecem, irmão Jaime, algumas pessoas aí. Eu estava lá no meu trabalho, de repente eu peguei o violão. É incrível quando Deus dá assim, sabe? Eu peguei o violão e abri a Bíblia. Abri a Bíblia, caiu bem em cima de uns salmos. Aí estava ali Davi dizendo, na verdade, pobre sou, e necessitado sou, mas eu confio, Jesus cuida de mim. E eu estava com o violão na mão, e a melodia veio, na verdade, pobre sou. E ali mesmo eu disse, Deus está com a gente, embora não somos merecedores. E essa bênção é na minha vida, na vida dos pastores, e na tua vida, receba em nome de Jesus. Amém, gente? Então vamos cantar a última canção. E então, irmão, só para concluir a respeito do CD, a gente começou a trabalhar hoje, eu imagino que daqui uns 6 meses, eu acredito que ele vai estar pronto para nós ouvirmos juntos. Amém? Vamos cantar então para receber a pastora Ana. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Outra vez declaramos ao único que é digno de receber a honra e a glória, a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Eu quero que você adore, vamos coroá-lo, dizer: coroamos a quem? A ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. O que é que juntos fazemos? Adoramos o seu nome e nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Oh, coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o seu nome e nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti.
consagramos todo nosso ser a Ti. E com essa salva de palmas recebemos a pastora Ana. E você aplaude bem forte a Jesus. Amém, glória a Deus. Bom estar na casa de Deus, né, louvando ao Senhor, né? Amém, Jesus. Os irmãos podem abrir a palavra em 1 Coríntios, no capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9, nós vamos ler do versículo 23 ao 27. Amém? 1 Coríntios 9, 23, diz assim a palavra de Deus: faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal maneira que alcance o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Amém? Vamos fechar nossos olhos e pedir ao Santo Espírito de Deus que venha tomar esse momento, esse culto à palavra. Ó Deus Pai, Senhor, neste momento, Senhor, aqui, Pai, na Tua casa, nós nos colocamos, Pai, sob a direção do Teu Espírito Santo, Pai. Senhor, que Ele seja o ministrante dessa noite aos nossos corações, às nossas mentes, ó Deus, fala conosco aquilo que Tu queres, Pai, acrescentar à Tua igreja, Pai. Ó Deus, em tudo nós Te louvamos e Te damos graças, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, Jesus. Então, essa palavra dessa noite, podem sentar, irmãos. Nós vamos botar ela como título: correi de modo que alcanceis o prêmio. Corram de tal maneira que possam vencer. Amém? Paulo, quando ele fala aqui em Coríntios, essa palavra, ele faz essa analogia, né, com os participantes de uma competição esportiva. Na época, na Roma Antiga, não tinha, nas competições, não tinha o segundo e o terceiro lugar, só existia o primeiro lugar. Né? E a pessoa que ganhava o primeiro lugar, o atleta que conseguia vencer a competição e ganhar o primeiro lugar, eles davam a ele uma coroa de louros, ele desfilava pela cidade, onde ele era aclamado por todos, e ele podia passar o resto da sua vida indo a festas, e comendo e bebendo de graça. Então, essa era uma coisa que era muito procurada pelos atletas da época, eles se dedicavam muito para conseguir um prêmio desses, para eles terem essa notoriedade. Né? E Paulo aqui, então, faz essa analogia, e o Paulo faz essa comparação também com a nossa vida cristã, né? Com esse tipo de prova. Ele faz essa comparação, dizendo: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Então, ele faz essa analogia com a vida cristã, dizendo que eles fazem tudo isso, buscando esse prestígio, né, toda essa notoriedade diante das pessoas, por uma coroa de louro, que vai se estragar, que vai se perder, né, e vai se deteriorar. E nós não. Nós, na vida cristã, a gente tem que ter essa consciência de estar vivendo essa luta, viver essa luta que a gente sabe por que está lutando, e a gente sabe qual é a coroa que nós vamos ter na vida eterna. Amém? Se nós pegarmos, na atualidade, por exemplo, vamos dizer assim, existe a corrida de São Silvestre, né? Que é uma competição que todos conhecem, que ela é bem
né? Todo ano a gente vê no final do ano uma prova tradicional no mundo inteiro, vem pessoas do mundo inteiro para correr a corrida de São Silvestre. E a gente vê que nessa prova também, né? Ela é uma competição que vai 15 quilômetros num trajeto onde tem subida, descida, às vezes é um calorão medonho, que é no verão, né? Aquele calor enorme, às vezes chove. Mas as pessoas estão lá, vêm atletas do mundo inteiro para competir na São Silvestre, né? E esses competidores, eles não desistem, porque quem treina para uma prova dessa sabe quantas coisas eles precisam abrir mão para estar ali aptos para correr e vencer. Amém? Nós, aqui na nossa caminhada cristã, nós precisamos também abrir mão de algumas coisas na nossa vida, né? Abrir mão, né, de algumas coisas que são prejudiciais à nossa vida e buscar a ajuda do maior treinador que tem, que é Jesus, que é o nosso Deus, nosso Salvador. É Ele que nos fortalece nessa caminhada, que nos ajuda nessa nossa corrida aqui nesta vida. Agora vamos fazer uma reflexão, perguntar para nós mesmos, né? Como é que nós temos enfrentado os nossos desafios? De que maneira nós temos competido? Nós temos feito como Paulo orienta, né? Nós estamos competindo com essa consciência de que nós estamos atrás desse prêmio, que é um prêmio incorruptível, um prêmio para a vida eterna? É desta forma que nós temos feito? A fim de alcançar o prêmio, o atleta ele estabelece umas prioridades na sua vida. E assim nós também temos que conhecer quais são as nossas prioridades. Em geral, a gente acha que a gente nem faz muita reflexão a respeito de prioridades, mas, na verdade, mesmo que a gente não faça uma reflexão ou fique pensando conscientemente quais são as minhas prioridades, nós acabamos tendo as nossas prioridades, mesmo sem saber. Quando pergunta para alguém qual é a tua prioridade, aquela coisa que vier primeiro na tua mente está sendo a tua prioridade, mesmo que tu não tenha estabelecido isso ali como prioridade de vida ou não. Ela está sendo prioridade. Outra coisa, se você quiser saber o que está sendo prioridade na sua vida, você analisa como é que você está usando o teu tempo. Ela também vai mostrar um pouco do que está sendo prioridade na tua vida, a maneira como você está usando o seu tempo. Amém? Então, eu creio que algumas coisas que fazem com que as pessoas aqui na nossa vida, nós mesmos, né, eu não me excluo, eu também, né, a gente às vezes não consiga atingir aquilo que a gente quer, é que a gente não está sabendo estabelecer nossas prioridades, ou às vezes as nossas prioridades elas podem estar invertidas. Existem muitas escolhas que eu posso fazer e dedicar meu tempo e atenção. Algumas escolhas, elas são ruins, aí elas são facilmente identificadas, que a gente não fez uma boa escolha. Mas, às vezes, é uma escolha boa, mas só que é uma escolha que não é prioridade na nossa vida, né? Porque nem tudo que nos afasta, às vezes, de Deus é uma coisa ruim. Às vezes pode ser uma coisa boa, mas ela não deveria ser prioridade na nossa vida. Porque diz assim, ó, a gente não deve trocar uma coisa que é boa por uma coisa que é muito melhor, que é o estar na presença de Deus, estar buscando a Deus, né? Amém? Essa semana, no sábado, até, não sei quem esteve aqui no filme, o casal lá teve alguns aqui que eu estou vendo que estiveram no filme do sábado que a gente passou, né? E a gente passou um filme aqui para casais, e ali tinha uma família, que ela tinha uma família que estava tudo para dar certo. Tinha um marido, uma mulher, tinha um filho, a mulher passava cenas dela quando noivou, quando casou, feliz, né? Então, uma família que estava ali tudo para dar certo. Mas depois já mostra ali que o marido era muito focado no trabalho, e ele achava que a função dele era aquela de trabalhar. Ele perdeu o nascimento do filho, perdia os aniversários de casamento da esposa. A esposa, depois de ganhar o bebê, entrou em depressão pós-parto. Ele nem notou que ela teve depressão pós-parto, ele achava que era mais um blá, blá, blá dela, né? E ela se queixando dele, que estava precisando dele. O que aconteceu no filme, né?
a mulher pegou e sumiu, desapareceu, abandonou o lar. E ele ficou com o filho. E dali ela saiu, entrou para as drogas, começou várias escolhas erradas, né? E depois ele mudou de lugar, eles se perderam, foram se reencontrar 10 anos depois, ela daí já com uma vida nova, convertida, e ali começa todo o enredo do filme. Então, vê, uma família que estava ali com tudo para dar certo, com prioridades não definidas, né, na vida, né? É bom trabalho, temos que trabalhar, mas nós temos que também ver as necessidades da nossa família, como é que a nossa família está. Tem que ter olhar para isso, para ver, né? Amém? E quando nós definimos nossas prioridades, é importante entender que Jesus é o poder responsável por sustentar tudo o que é de bom na nossa vida. Em Colossenses 1,17 diz: Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. E é por isso que ele deve ser sempre a nossa prioridade número 1. Ele é que une todas as coisas em nossa vida de modo coeso. Um casal só vai ter um relacionamento bom, firme, coeso, se for na presença de Jesus. Se tiver Jesus na sua casa, no seu lar, fazendo parte dessa aliança, né? As pessoas só terão um bom relacionamento um com as outras se elas entenderem quando Jesus fala amar o próximo como a ti mesmo. O que é isso? O que é esse relacionamento? A partir daí, eles vão ter um relacionamento bom com o outro, porque vão entender o que é amar o outro. Nas nossas finanças também, a Bíblia está repleta de orientação de como a gente deve agir no nosso dia a dia com as nossas finanças. Então, às vezes, a vida de alguém está com as finanças num caos. Por quê? Porque não soube colocar Jesus ali, né? Orientando, planejando junto, né? Os nossos pensamentos, às vezes, eles são nebulosos, confusos. Ora, vai, coloca na presença de Deus, você vai ver o que acontece com os seus pensamentos. Tudo vai se dissipar, tu vai começar a ver a coisa com mais clareza. Amém? As nossas emoções. Para nós termos as nossas emoções sob controle, é importante que Deus esteja ali, que Jesus esteja ali, né? Pedindo para Ele ajuda nas nossas emoções, a nos fortalecer em todos os momentos. Então, é importante que a gente reconheça, ore, Deus, o meu futuro está em Tuas mãos. Confiar em Ti é a minha prioridade na vida. Amém? No versículo 25 ali, Paulo diz assim: E todo aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas. Ora, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Então, ele fala aqui em domínio próprio. É um requisito principal para o vencedor do atleta, né, ali, né? Um dos principais requisitos, o domínio próprio. O vencedor é aquele que se submete à disciplina e ao trabalho. Né? E nós temos dificuldade, às vezes, né, na nossa caminhada, não só na vida cristã, mas em qualquer coisa na nossa vida. Nós temos dificuldade em ter essa disciplina, né, de colocar, fazer um planejamento, orar a Deus, colocar na presença de Deus, esperar, né, sentir que está de Deus mesmo a resposta, né? Então, nós temos dificuldades em prosseguir, né? E uma característica aqui que o vencedor, né, além dele ter domínio próprio, ele não pode ser preguiçoso. É um atleta que se submete ao treinamento rigoroso a fim de alcançar o prêmio. Ele não poupa esforço, ele não perde o tempo, ao contrário, ele se submete ao rigor da disciplina e do trabalho. Em 2 Timóteo 2,5 diz assim, ó, e também se um atleta lutar nos jogos públicos, não será coroado se não lutar legitimamente. Né? Então, outra coisa que é requisito quando a gente está numa luta, né, é ser legítimo nas coisas. Né? Nós, até se a gente vê nas competições por aí também, ninguém pode ir lá fraudando, né? Eles fazem exame antidoping, não pode fazer uso de nenhum remédio para se sentir mais potente, mais forte. Né? E não é diferente na nossa vida. Né? Nós temos, na vida cristã, nós temos que, né, semelhantemente ao atleta, nós temos que
competir de acordo com as regras, agir de acordo com as regras, estar de acordo com a palavra de Deus, né? Se a gente não sabe alguma coisa, a gente vai na palavra de Deus e busca a vontade de Deus, busca entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Os atletas, eles treinam todos os dias durante anos. E isso requer muita disciplina. Horário para dormir, comida balanceada, vida social reduzida, nada de álcool, de drogas, né? O futebol, o pessoal sabe, né, muito bem, né, que vence, né, aquele que paga o preço da disciplina, do trabalho, do esforço, né? E assim nós somos também na nossa vida, não só na vida cristã, nós temos que em toda a nossa vida, em todas as coisas, né, na família, no trabalho, no estudo, em tudo isso nós temos que priorizar as coisas, ter um plano, né, colocar na presença de Deus esse plano, que daí nós vamos, né, seguir, né, nós não vamos nos desviar do foco, e Deus abençoa. Em Provérbios 21:5 diz: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Deus não tem obrigação nenhuma de acabar uma coisa que não foi Ele que começou. Às vezes a gente nem espera uma coisa, a gente se afoita, vai lá, faz, né? E depois dá em tumulto, em coisa errada, dá um rolo, aí a gente vai para a presença de Deus, né? Então, vamos planejar antes, vamos, né, ter paciência de antes planejar e colocar na presença de Deus. Lá no versículo 26 diz assim, ó, Paulo, né, diz: pois eu assim corro, não como indeciso, assim combato, não como batendo no ar, né? E Paulo diz, né, que conhecendo as regras, ele declara: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. O atleta, ele não perde tempo, né, fazendo um treino, fazendo toda uma qualificação, né, para passar por um amador. Ele sabe por que ele está competindo, ele vê, ele tem visão da sua meta, o caminho que ele quer seguir, né? Ele não perde de vista o alvo dele, né? Assim somos nós também, que Paulo diz, né? Nós não combatemos, né, como quem combate no ar, né, que soca o ar. Nós sabemos qual é o nosso alvo, né? Nós não corremos, né, indecisos, porque nós sabemos qual é a nossa caminhada, nós sabemos o caminho que nós temos que seguir. E é importante a gente sempre fazer essa reflexão na nossa vida, né? Qual é o caminho, né, que nós temos que seguir. Lá em Filipenses 3,14, diz assim, ó: prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Quanto tempo, às vezes, nós vamos desperdiçar ou andar em círculos, né, se a gente não traçar o nosso objetivo, né, as nossas metas, né? É importante saber de curto prazo, longo prazo, né, para a gente saber manter o nosso foco. Quanto tempo um cristão perde quando ele não busca o seu lugar no reino de Deus, quando ele não desenvolve os seus dons, quando ele, o pior, às vezes, nem descobre quais são os seus dons, porque todos nós temos dons, né? Nem que seja dom de aconselhamento no meio da família, ou um dom de ajuda, né, das pessoas, né, da família, do vizinho. Todos nós temos um dom, por mais simples que esteja. Então, a gente tem que descobrir e notar aquilo que é dom na gente e desenvolver. Faz parte da nossa caminhada, né, no caminho de Deus. Então, nós temos que correr com o alvo, sabendo para onde nós estamos indo. Quando existem alvos bem definidos, esses alvos, até isso nos ajuda nas dificuldades, porque você sabe para onde é que está indo. Se você sente uma dificuldade, mas você olha adiante e você vê, não, eu estou chegando lá, eu estou mais perto. Isso te dá ânimo na caminhada. Em 2 Coríntios 4, 16, 18, Paulo diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dias após dia,
pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Então, Paulo coloca aqui, né, que nós não desanimamos, porque a gente, na nossa caminhada, a gente tem os olhos fitos, né, no nosso alvo, não nas circunstâncias, não nas dificuldades, mas no alvo, sabendo que nós estamos, que tudo que passamos aqui é transitório. Nós temos a nossa caminhada para a eternidade, para um lugar na eternidade. Amém? O atleta, quando corre, ele tem seu trajeto estipulado, a pista certa a seguir. E nós também temos que ter nosso objetivo, mais ou menos assim como o atleta, né? O atleta, ele vê a pista, ele vê o caminho, ele sabe, ele vai certo e decidido naquele caminho, porque ele sabe que aquele é o caminho dele. A nossa vida, se nós tivermos os nossos planos bem definidos, as nossas prioridades, nós vamos estar assim, como o atleta, nós vamos estar conseguindo visualizar qual é o nosso caminho, qual é a nossa pista. Amém? Lá em Zacarias 1:3 ele diz: voltai para mim e eu voltarei para vós. Eu não sei de nós aqui quem que costuma ser assim, ter a vida bem planejada, bem definida, que está bem certo no caminho de Deus, ou aquele que está meio desviado, né? Então, Zacarias aqui diz, né? Diz, voltai para mim e eu voltarei para vós. Se você sentir essa noite que você está um pouco fora do caminho de Deus, você está um pouco fora das pistas, Deus te convida essa noite. Volte para a pista, eu vou estar junto contigo, eu vou estar te fortalecendo. Eu estarei ali contigo em todos os momentos, né? Voltai para mim e eu voltarei para vós. Amém? Então, estipule seus objetivos, as suas metas na presença de Deus e volte a correr. Você não estará só, Ele estará com você. Quando você estiver se sentindo cansado, não pare. Apenas olhe para o seu alvo e encontrará forças para continuar. Amém? Paulo, ali no versículo 27, ele fala também assim, ó, antes eu subjugo o meu corpo e o reduzo à submissão. Às vezes, o pior desafio numa caminhada para o atleta e para nós na nossa vida, somos nós mesmos. O atleta também é ele mesmo, ele tem que subjugar o corpo dele, porque ele tem que fazer ter uma vida toda regrada, né, para manter o corpo dele saudável, para manter a saúde, para manter o físico, né, bem bom para competir. Assim somos nós também. Nós, às vezes, o pior inimigo nosso é nós mesmos, né, que a gente, mesmo Paulo aqui diz, ele subjugava o corpo dele, né, e reduzia o corpo dele à submissão. Ele chega a afirmar lá assim, ó, mas eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. Tá? E nós temos que fazer a exemplo do Paulo, né? Aquelas coisas que a gente vê que nós temos dificuldade, nós temos que fazer com que em nós esteja subjugada a palavra de Deus. Então, para nós sermos um vencedor, nós temos que vencer a preguiça, nós temos que vencer o negativismo, a baixa autoestima, a vaidade, os maus desejos, a natureza pecaminosa, tudo que se opõe, né, à palavra de Deus, tudo que se opõe a que nós sejamos realmente um atleta e não um amador que está nessa caminhada com Jesus, nós temos que subjugar no nosso corpo, né? Que nós temos que ter, né, vontade, né, determinação, né, e crer que com Jesus conosco, com Deus conosco, nós vamos vencer nessa caminhada, seja qualquer que seja o nosso objetivo. Ele vai estar conosco, se nós colocamos Ele com a gente, Ele vai estar conosco e nós vamos alcançar. Creia nessa noite que você pode todas as coisas com Jesus, né, ao teu lado. Amém? Use os talentos que Deus lhe deu, né? Em Mateus
25, do 15 ao 9, a Bíblia nos ensina a respeito dos recursos que um Senhor deu aos seus servos. Lá, né, é feita essa colocação, que um servo, né, deu alguns talentos, né, os recursos aos seus servos. E ele deu aos servos e ele ia viajar. E quando ele voltasse, ele ia pegar a prestação de conta desses servos, né? Eles iam ter que prestar conta desses recursos, desses talentos que ele entregou a eles. E na volta, um dos servos multiplicou 5 vezes, o outro 2 vezes, e o outro não fez nada com aquilo, diz que guardou. E quando o Senhor voltou, ele ficou satisfeito com aqueles que tinham multiplicado seus talentos, que tinham desenvolvido, né? E aquele que não tinha feito nada, ele chamou ele de mau, preguiçoso e ocioso, né? Não queremos que Deus faça isso conosco quando nós chegar na presença dele, né? Nos chamar de mau, preguiçoso, né? Ocioso, né? Nós temos um corpo perfeito, nós temos, né, voz, temos saúde, temos, né, braços, pernas, né? E às vezes nem tendo tudo isso, depende de nós. Não sei se vocês já viram alguém aí, se não viu, eu indico para ver. Um documentário, tem vários documentários do Nick Vujicic, acho que é esse o nome dele, né? Que ele nasceu sem os braços e sem as pernas, né? Vocês vão se espantar do que ele foi capaz. Ele faz surf, ele é casado, tem um filho, ele evangeliza pelo mundo inteiro, né? Sem as pernas e sem os braços, né? E às vezes nós, com tudo isso que a gente tem, a gente reclama, né? Onde é que está o teu talento? Onde é que está enterrado? Vamos, né, deixar desabrochar o nosso talento, vamos, né, exercitar, né, mostrar, né, para que a gente não chegue na presença de Deus e Deus nos diga, né, servo preguiçoso, né? Amém? Aqueles que trabalham, se esforçam multiplicando seus recursos, se tornam vencedoras. As pessoas são mais felizes e têm mais alegria e paz na vida quando estão usando os seus talentos, os seus recursos, né? Deus espera que nós administremos bem tudo que Ele nos deu, né? O que Ele nos dá e que usemos com sabedoria. Ele nos abençoa quando usamos bem os nossos talentos. Em Deuteronômio 28, 11, 12, declara que Deus abençoará a obra de nossas mãos, né? Então, Deus, Ele não abençoa a preguiça, Ele abençoa a obra de nossas mãos, né? Então, nós temos que buscar sempre, né, estar fazendo na presença de Deus o nosso melhor no nosso dia a dia, né? Seja onde a gente estiver, seja na igreja, seja no nosso lar, seja no nosso trabalho, buscar sempre exercitar o melhor que a gente tiver dentro da gente, né? Porque a gente sabe que a gente fazendo assim, nós vamos estar fazendo a vontade de Deus, que é exercitar os nossos talentos, todos os recursos que Ele nos deu para viver aqui nessa terra, amém? E Paulo, em 2 Timóteo 4, 7, 8, ele diz assim, ó: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém? Esse versículo aqui, se a gente fosse ler ele todo dia, eu tenho certeza que a gente ia enfrentar aquele dia com muita força, né? Muita vontade, sabendo que a gente está a cada dia, na nossa vida, nos colocando na presença de Deus, fazendo o nosso melhor. Nós estamos aqui combatendo o bom combate, para que um dia a gente possa, na presença de Deus, ou quando estiver perto, na nossa velhice, perto de ir para Deus, né? Bem que a gente pode a qualquer momento, né? Mas a gente, por isso que também é importante a gente, todos os dias, a gente pensar assim, né? Que eu estou combatendo o bom combate, né?
porque eu vou poder chegar na presença de Deus e dizer, né, eu combati o bom combate, né? Terminei a corrida, guardei a fé. E veio estar na presença de Deus para receber a coroa, né? A coroa da justiça, a coroa incorruptível que Ele tem para nos dar, né? Não somente, como diz Paulo, né? Não somente a Ele, né? Mas a todos os que amam a sua vinda, a todos nós que estamos aqui hoje, né? Lendo as palavras de Paulo e tentando viver como Paulo viveu, como Jesus viveu. Amém? Então, eu convido você, nessa noite, a fazer essa reflexão e você buscar no seu dia a dia isso. Saber que você está vivendo aqui uma luta e você tem que ser atleta e não amador. E para você ser atleta, você tem aqui um manual maravilhoso para você ser atleta e se exercitar nos caminhos, se exercitar nessa sua caminhada aqui. Se você fizer tudo isso, você vai se surpreender. Vai se surpreender batendo recordes, vendo o que você é capaz de fazer. Você vai superar todos os desafios. Você vai se tornar um vencedor e não um amador. Amém? E crendo que Deus está em todo momento contigo, né? Sempre que você se colocar como um atleta de Deus, um atleta de Cristo, porque está vivendo segundo essa palavra, você nunca vai estar sozinho. Ele vai estar sempre contigo. Em todo momento da caminhada, Ele vai estar ali. Amém? Um pouquinho antes da leitura da palavra da noite, em Coríntios 9, 10, Paulo também coloca assim, ou não o diz certamente por nós. É uma pergunta que ele faz. Ou não o diz certamente por nós. Com efeito, é por amor de nós que está escrito, porque o que lavra deve debulhar com esperança de participar do fruto. Né? Então, Paulo está colocando aqui, que é por causa de nós que essa palavra é colocada, para que a gente saiba que na nossa caminhada, o que nós estamos plantando, o que nós estamos lavrando, nós temos certeza que nós vamos participar desse fruto. Na presença de Deus, um dia nós vamos estar lá, sabendo que nós participamos de tudo isso que semeamos, que plantamos, né? Amém? E para encerrar, né? No final da prova, os participantes ganham uma medalha, né? E nós, ao completarmos a nossa prova, ganharemos a coroa de ouro e a certeza de morar em um lugar onde nunca mais haverá sofrimento. Amém? Então, eu convido a igreja agora a se colocar de pé. Vamos fazer uma oração e pedir ao Espírito Santo que Ele venha sobre as nossas vidas e que Ele venha a estar nos dando consciência dessa nossa batalha diária, para que a gente possa, todos os dias da nossa vida, realmente estar sentindo essas palavras de Paulo, de que nós estamos aqui vivendo um combate, e que nesse combate Deus nos deu todos os recursos, tudo aquilo que nós precisamos para estar aqui e perseverar na presença dEle, estar caminhando com fé, crendo que qualquer que seja a adversidade, que nós temos capacidade, porque Deus não nos dá além daquilo que a gente pode suportar. Ele nos dá e nós sabemos que nós podemos fazer muito melhor, assim como aquele menino que eu falei, o Nick, né, sem braço, sem perna, ele consegue fazer maravilhas. Nós podemos fazer maravilhas, é só nós nos colocarmos na presença dEle. Amém? Ó Deus Pai, Senhor, glorioso Pai, nós pedimos, Senhor, que nessa noite, Senhor, com a Tua palavra ministrada aqui, Senhor, aos nossos corações, Senhor, que ela edifique em nós essa vontade, Pai, esse desejo, ó Pai querido, e a capacidade, desperta em nós a consciência da nossa capacidade que nós temos em Ti, Senhor, de sermos vencedores, de caminharmos, Senhor, não vacilantes, mas, Senhor, caminharmos com certeza, com a garantia de que a Tua presença é conosco, Senhor, e que nós estaremos um dia, Pai amado, na Tua presença, Pai, junto a Ti, Senhor, podendo desfrutar de tudo aquilo que passamos, tudo aquilo que vivemos, crendo que nós fomos, ó Pai,
atletas aqui não amadores, Senhor amado, e que nós possamos dizer, Senhor, que combatemos o bom combate, guardamos a fé, Senhor, e saímos vencedores, e que temos direito, Senhor, a tua coroa que tu vais nos dar, Senhor amado. Ó Deus amado, que cada um aqui nessa noite, Senhor, possa estar recebendo nessa noite da tua unção, da tua graça, da tua força, Pai. Ó Senhor, para a sua caminhada, Senhor amado, e que eles tenham, Pai, visualizada as suas prioridades, que tu seja prioridade na vida de cada um, Senhor amado, e que nós possamos caminhar na tua presença sempre, Pai, em retidão, Senhor, sabendo e conhecendo cada vez mais de ti, da tua palavra, Senhor amado, que nós possamos viver na tua presença, Senhor, como servos teus, Senhor, que conhecem o teu querer, que conhecem a tua palavra e que um dia, Pai amado, estarão contigo no teu reino. Ó Deus, em tudo nós te louvamos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor amado. Vamos dar a Deus uma grande salva de palmas essa noite. Amém, Jesus? Amém. Glória a Deus. Nossa, até eu me assustei. Boa noite, povo de Deus. Né? É que a pastora Ana, ela fala macio, né? Ela fala macio. Mas para um bom ouvinte penetra no coração, né, irmãos? Né? E eu estava vendo a analogia dela, né, do atleta. E eu estava pensando, bom, será que se alguém me vê com uma bola embaixo do braço, eles vão olhar para mim e vão dizer, esse é jogador. Mas eu posso ser um grande perna de pau, né? Pode sentar, irmãos. Né? De repente me veem do lado de uma bicicleta, penso, esse é um ciclista. Mas às vezes olha para o meu físico e diz, está longe de ser um ciclista. Certo? Então eu queria dizer para você que não é porque você comprou uma Bíblia que já faz de você um crente. Mas é o que você faz com a Bíblia que diferencia você. Não é porque você comprou a Bíblia e vem um dia na igreja que você já pode garantir a salvação. Mas é o que significa Jesus na tua vida que faz você ter essa certeza. Então, que você pense no atleta que você é, espiritualmente. Amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje nós tivemos uma reunião ainda há pouco, antes do culto, do ministério da igreja, que são os pastores, né, da igreja. E quem esteve no culto ontem à noite conheceu aqui o pastor, né, que nós estamos abrindo uma obra lá em Estância Velha, no Rio Grande do Sul. Né, então tem um pastor lá que, né, se prontificou a estar conosco no ministério. Né, ele quer estar sendo respaldado pelo ministério do pastor Hamilton e dos pastores que o acompanham. Então nós vamos estar abrindo uma nova igreja da Esperança Cristã, lá em Estância Velha, no Rio Grande do Sul. É uma obra pequena, né? Mas que com certeza o Espírito Santo de Deus vai dar o crescimento necessário. Tá bom? Só para deixar a igreja, né, a par do que está acontecendo. Então, toda segunda-feira, irmãos, nós fizemos aquela campanha que ela não para. Lógico que tem muitos que estão conosco aí já há 5 anos. Penso, puxa vida, o pastor Carlos não cansa de convidar as pessoas. Irmãos, é porque assim, nós ouvimos grandes testemunhos dessa corrente. Então ela não pode parar. Porque não é uma campanha que a gente faz para arrecadação de dinheiro, não. Mas é um compromisso que a pessoa assume com Deus, de estar buscando a Deus, né? De estar entrando, né, num treinamento espiritual. Sabe? Acho que é o primeiro pontapé para começar a ser um atleta de Cristo. Sabe? Essa campanha das 9 semanas. Ele entra numa rotina e ele aprende o que é o poder de Deus, o que é o poder da palavra de Deus. Então, se você quiser estar conosco durante 9 semanas, é só levantar a sua mão,
Os diáconos vão entregar um envelope para você. Você vai colocar ali teus sonhos, teus projetos, sabe? Coloca a tua vida, coloca o que você espera de Deus, a porta que tem que se abrir. E eu sei, irmãos, que com certeza o milagre vai começar a acontecer na sua vida, sabe? Deus, ele pode responder a qualquer momento, sabe? Você pode sair daqui hoje já com a resposta na mão, ou pode demorar 5 semanas, 9 semanas, pode terminar a corrente e ainda não aconteceu a resposta. Agora que ela vai vir, isso eu tenho certeza, tá bom? Tem alguém que está encerrando essa campanha? Tem alguém? Gostaria que você viesse aqui na frente, e todos que estão na campanha, inclusive os que pegaram envelope agora, eu gostaria que ficasse de pé. E já que a pastora Neuza está conosco, e também pegou o envelope, eu gostaria que ela fizesse essa oração, por quem está começando, por quem está encerrando, por todos que estão na campanha. Ó Deus amado e soberano, diante de Ti, Senhor, estamos aqui nesta noite. Senhor, todos que encerram esta corrente, o que estão iniciando, Pai, Tu conheces, Pai, acima, antes mesmo de nós mesmos, o que necessitamos, o que precisamos, e por tudo aquilo que foi colocado diante de Ti, Senhor. Tu és sabedor, conhecedor de tudo. E sabes, Pai, o que é melhor, Pai, para cada um de nós. Porque Tu conheces, Pai, o amanhã, ao qual nós não conhecemos. Porque a nós pertence o ontem e o hoje. O amanhã somente a Ti, Senhor. Por isso, Pai, nos colocamos diante de Ti e esperando, Senhor, na melhor resposta e na melhor direção. E está patente diante de Ti. Por isso, Pai, faz o que é de melhor para cada um, Pai. Se ainda aqueles que fizeram a corrente não receberam, é porque o Senhor continua trabalhando para fazer e dar o melhor. Por isso nós Te louvamos por tudo, ó Deus, crendo que em Ti estaremos seguros e firmes, crendo, ó Deus, que Tu fará o melhor para a família, para a vida de cada um, independente, Pai, daquele que se colocou diante de Ti, se tem família ou não. Por isso nós Te louvamos desde já, por tudo aquilo que o Senhor já fez e vai fazer na vida de cada um, e entregamos a Ti, Senhor, como esses que estão aqui diante de Ti, entregando esta corrente na Tua presença, esperando em Ti o melhor de Ti. E já Te louvando por tudo, nós Te damos graças em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos agora honrar a Deus com as nossas ofertas, os nossos dízimos. Pregamos esses dias sobre fidelidade, né? Não somos aquela igreja que fica batendo em cima sobre finanças, mas vez em quando ensinamos o significado da palavra, né? Por isso, aquele que quer aprender e que quer ser ensinado pelo Espírito Santo, é só manter-se fiel a Deus. Pegue na tua mão antes de trazer à frente. Senhor meu Deus, Te louvamos, Pai, Te agradecemos por esse povo fiel a Ti. Sabendo, Deus, que tem aprendido do Teu Espírito, Senhor, tem procurado andar nos Teus caminhos, de acordo com a Tua vontade. Que Tu venha abençoar de uma forma sobrenatural a vida financeira, Deus, dando sabedoria para investir os seus ganhos, repreendendo todo o devorador. Por isso, meu Deus, nós dedicamos e consagramos para uso exclusivo na Tua obra, para o crescimento do Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Pode trazer à frente, irmãos.
Irmãos, eu sempre penso que irmão, quando tiver que comprar alguma coisa, deve comprar de irmão, né? Nós vamos elaborar aqui numa dessas paredes aquele mural que a gente já tinha antigamente, né? Para que ali você, que é profissional liberal, que você tem uma empresa, você coloque ali o teu telefone, o teu cartão. Estamos já planejando isso, tá? E para que a gente possa abençoar, né? O dinheiro ele vem na nossa mão e por que não sair para a mão de alguém que já está abençoado, né? Então eu sempre penso que irmão compra de irmão e paga, né? Compra e paga, né? Então tem aqui o moço lá de verde lá, ó. Pode ficar de pé, Sérgio, faz favor. Esse moço ele é lá do Treviso, né? Talvez você mora aqui do outro lado e achou longe de vir, né? Ele veio lá do Treviso. Ele trabalha com móveis. Então, de repente você quer fazer algum móvel em casa, está mudando alguma coisa, trabalha bem, tem um trabalho excelente, tá bom? Esse é o Sérgio, tá bom, Sérgio? Tá? Então você já pode ir preparando os seus cartões aí, que nós vamos elaborar esse, eu já falei com o Alírio ali, para que a gente possa elaborar isso e fazer uma coisa bem bacana, tá bom? Também vamos ver se nesse mesmo painel a gente coloca ali alguma coisa, um classificado de emprego, alguma coisa, né, irmão? Eu sempre me preocupo muito com o trabalho, que eu sei que alguém desempregado me deixa angustiado, né, irmão? Lógico que aquele que fica procurando muito, né, às vezes acha que tem uma qualificação e às vezes nem tem, isso eu não dou muita importância, mas aquele que quer assim, ó, um trabalho para honrar os compromissos, sabe? Porque eu sempre fui assim, ó, está desempregado, o que aparecer, pega, meu amigo. Sabe? Apareceu, pega, que daí tu volta para o mercado de trabalho. Depois Deus vai abrindo uma outra porta, né? Ah, não é a minha qualificação, não importa. Entendeu? É melhor ganhar 1.000 do que não ganhar nada, né? Se você não ganhar nada, só sai. Agora, se ganha um pouquinho, está entrando, né? Então, tá bom? Vamos ficar de pé então, vamos para casa abençoados. Então, quando você souber de alguém que está desempregado na igreja, pode falar conosco, a gente anuncia aqui. Se tiver algum empresário precisando também da mão de obra, passa a informação, a gente passa para a igreja, né, irmão? Mas sempre assim, ó, não usando a sua empresa para cabide de cristão, tá, irmão? Vadio não pode ser fechado. Se detectar que ele é vadio, não passa na experiência. Não tem qualificação, não aceita, sabe? Não faz da sua empresa, tá, um cabide de irmão, tá? E irmão que você pegar na sua empresa, ele é funcionário, ele não é teu sócio. Porque tem irmão que se engana, acha porque professa a mesma fé, já chega lá mandando, tá bom? Isso é só uma orientação básica que a gente tem que colocar. Senhor meu Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, pelos teus ensinamentos. Nós queremos, ó Deus, estar aprendendo de ti, estar nos capacitando, Senhor, na tua palavra, nos teus ensinamentos. Nós queremos alcançar o alvo, Senhor, como foi a tua palavra. Queremos ser atletas, ó Deus, e que tu reconheça em nós o esforço para estarmos melhorando dia a dia. Por isso nos leva guardados, protegidos, abençoados. Que nossa casa, Senhor, haja a bênção e a unção do Teu Espírito Santo. Abençoa os empreendedores. Abençoa, Senhor, os empresários. Abre uma porta, Senhor. Tira a ansiedade do coração e da mente, Pai. Nós sabemos, ó Deus, que a economia diz que há crise. Mas sabemos também que nós servimos um Deus poderoso. Um Deus tremendo, um Deus que abre porta que homem nenhum pode fechar. Por isso sabemos, ó Deus, e cremos que estamos debaixo da Tua proteção, da Tua graça e da Tua verdade. Leva-nos guardados, protegidos, abençoados. E ao despedir dizemos que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor estenda o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós e nos dê a paz. Vão em paz e o Senhor os acompanhe.